Bom, pessoal, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre estimando o fator de amortecimento, né, o método do decremento logaritmo, tá? Esse método aqui seria interessante se a gente conseguisse fazer em laboratório. Tá? Ele apresenta um método aqui para poder estar estimando, através do decremento logaritmo aí, o sistema, tá? Então, usualmente o coeficiente de amortecimento B é o parâmetro mais difícil de estimar. A massa M e a rigidez K podem ser medidas a partir de testes estáticos, mas medir, né, o B que requer um teste dinâmico, resposta do sistema. Ele dá um exemplo aqui do livro, né? Pode-se realizar um teste dinâmico no qual é medido o decaimento senoidal e precisa de ter resposta ao impulso, né? Fornecendo uma entrada súbita, né, de curta duração. Então, se a gente fornecer uma entrada súbita aí de curta duração, né, um impulso no sistema, a gente pode medir o decaimento dele. É interessante esse método aqui, pessoal. Não sei se eu vou pedir alguma coisa dele ou não, mas de qualquer forma eu queria deixar aqui já, para vocês, caso precisem, né, identificar um sistema. Eu acho interessante essa proposta deles aqui. Então, considere a resposta ao impulso medida a partir de um teste dinâmico. Tá? Então, fez a resposta ao impulso, né? E aqui ele consegue medir o período de oscilação da resposta. Tá? Ou a frequência amortecida aqui, né? Então, pega o período de oscilação, né, entre dois picos aqui, e calcula o ômega D, tá? Seno de ômega D e tal. Resposta ao impulso C, epsilon, né? De menos epsilon ômega T, seno de ômega D, dt, né? Muito bem. Então, o que ele vai fazer aqui, pessoal? Para poder limitar o ômega aqui, ele vai pegar a razão de dois picos, né? Então, os picos aqui é dado por C menos epsilon ômega nt1, né? E aqui o outro pico é atrasado, né? Isso aqui vai ser igual a essa exponencial aqui, tá? Aí depois é só manipulação. Ele vai mostrar aqui como que calcula o delta, né? Então o delta é dado dessa forma, depois substitui o período de oscilação aqui, tá? E finalmente a gente chega nessa equação aqui do delta e tendo o delta a gente consegue calcular o fator de amortecimento, tá? Então lembre-se que o ln de x1 x2 é obtido a partir da resposta impulso medida, né? Então esse aqui é um experimento real, a gente vai medir x1 x2 e depois a gente pode fazer meio que uma média, pessoal. Ele faz o ln de x1 xn-1 aqui, ó. Ele vai fazendo dos vários picos, tá? E aí ele tem o n delta e depois é só para fazer o delta é igual a 1 sobre n, a média, né? A média de vários picos aí pegando de x1 x2, x2 x3, 3 x4, etc, tá? E aí estima o delta e você consegue estimar o sistema, tá? O fator de amortecimento aqui, etc. Tá? Então é um método alternativo aí, só para deixar registrado, caso seja necessário para vocês aí. Ok? Depende muito da complexidade do sistema, tá, pessoal? Particularmente, a gente tem feito experimentos aí principalmente para motor, né? A gente tem utilizado o método que eu expliquei para vocês da resposta do sistema. Já é um método de aproximação, né? Bem interessante, ok? Mas fica aqui o fator de amortecimento pelo método do decremento logaritmo aí registrado para vocês, ok? Bom, então a gente continua aqui no próximo vídeo. Obrigado, até mais.